Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que trata das expressões numéricas com números naturais. Antes de nós iniciarmos a prática dessas expressões, é importante que você saiba primeiramente o que é uma expressão. Porque muitas vezes a expressão ela é confundida com a equação, tá bom? Na expressão não existe a obrigação de aparecer a igualdade. Já na equação não. Uma equação só será uma equação se houver igualdade em sua composição, ok? Além disso, a expressão ela pode ser subdividida em dois tipos. A expressão algébrica e a expressão numérica. O que a gente vai trabalhar aqui hoje, gente, é a expressão numérica. Como o nome já diz, uma expressão numérica será desse tipo quando só houver números. Uma expressão será algébrica quando, em sua composição, aparecerem também, além dos números, as letras ou as variáveis que significam a mesma coisa. Legal? Agora, para que a gente possa resolver e determinar essa expressão numérica, o seu resultado sempre será um número, tá? Independente do tamanho dessa expressão, eu tenho aqui 4 exemplos para que vocês consigam enxergar, tá? Independente do tamanho da sua expressão, o resultado final sempre será um número, ok? Agora, para que a gente possa chegar a esse número, é imprescindível que você obedeça algumas regras, onde eu as coloquei aqui do lado. Repare então, as multiplicações e divisões são efetuadas em primeiro lugar e na ordem em que aparecem da esquerda para a direita. O que isso quer dizer? Se eu tenho adição e multiplicação, por exemplo, quem a gente resolve primeiro é a multiplicação, sempre, tá bom? Segunda regra, as adições e subtrações serão efetuadas por último e na ordem que aparecerem da esquerda para a direita. Reparem que eu estou enfatizando bem aqui, colocando que a ordem de resolução, independente se você vai resolver qualquer uma dessas operações, sempre você começa analisando da esquerda para a direita. Legal? Além disso, reparem, quando na expressão aparecerem parênteses, colchetes ou chaves, resolveremos inicialmente as operações contidas nesse símbolo nessa ordem. Que ordem? Primeiro a gente resolve os parênteses, tá? Que são representados por esse símbolo. Depois a gente resolve os colchetes e, por último, as chaves. Tá? Então, obrigatoriamente, quando em uma expressão qualquer aparecerem esses símbolos, é essa a ordem que você resolve. Ah, professor, mas se de repente algum desses símbolos não aparecer, não tem problema, mas a ordem de resolução é essa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai ver numa expressão numérica um colchete se não houver parênteses. Por quê? Porque obrigatoriamente tem que aparecer primeiro os parênteses antes de aparecerem os colchetes, tá? Então não existirão chaves se não tiver colchete e parênteses antes. Por isso que a ordem de resolução é essa, parênteses, colchetes ou chaves. Bacaninha? Vamos verificar então aqui a resolução do nosso primeiro exemplo. Olha só, eu tenho 26 menos 8 dividido por 2. Você tem que identificar primeiramente quais são as operações trabalhadas aqui nessas expressões. E aqui a gente consegue ver que eu tenho subtração e divisão. De acordo com a regra, multiplicação e divisão são resolvidas primeiro. Então eu tenho que resolver essa divisão aqui primeiramente. Logo então, o que não faz parte dela, eu vou repetir aqui, ó. Então, 26 menos. E aí eu tenho que dividir 8 por 2. Bem, dividindo 8 por 2, o que acontece? Quantas vezes o 2 aparece no 8? Vamos lá. 2, 4, 6, 8. Repare que de 2 em 2, eu fiz 4 contagens. Logo então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, esse 4 é o resultado dessa divisão.
Agora, automaticamente, se eu acabei de resolver essa divisão, logicamente, a divisão já desapareceu. Então, a única operação que me resta é a subtração. E vamos lá. 26 menos 4. Então, imagina que nós temos 26 e desses 26 eu vou tirar 4 unidades. Ou você pode pensar no seguinte também. Eu vou tirar 4 unidades do 6. 6 menos 4 é 2. Como tenho 20 ainda, o nosso resultado final é igual a 22. Então, reparem que são dicas que, a princípio, elas podem parecer muito difíceis, só que, na prática, vocês verificam que a introdução delas é muito interessante e muito bacana, ok? Letra B aqui, reparem. Nós temos adição, divisão e multiplicação. Então, primeiramente, eu tenho que resolver essas operações aqui. Por quê? Porque multiplicações e divisões são elas que mandam na sua expressão. Legal? Então, aqui, olha só. O 35 mais, eu só vou repeti-lo. Só que aqui dentro eu tenho divisão e multiplicação. Quem resolve primeiro? Resolve-se primeiro quem aparece primeiro da esquerda para a direita. Então, aqui nesse caso, olha lá, eu primeiro vou resolver o 20 dividido por 4. Bem, 20 dividido por 4, vamos pensar no seguinte. Se 5 vezes 4 é 20, automaticamente, então, 20 dividido por 4 é igual a 5. Então, aqui, gente, eu vou colocar esse resultado dessa divisão, que foi 5, e esse vezes 5 eu repito aqui do lado, ok? Então, reparem que essa divisão ela já desapareceu. Agora eu tenho adição e multiplicação. Quem é que se resolve primeiro? Ainda, olha lá, multiplicação e divisão são efetuadas em primeiro lugar. Então, aqui nesse caso, eu vou resolver agora esta multiplicação, ok? Então, eu vou repetir o 35, mais, e aí vamos lá. 5 vezes 5 é igual a 25. E aí nós temos que resolver, finalmente, a adição entre 35 e 25. Vamos lá aqui. 35 mais 25. 5 mais 5 é 10, sobe 1. 3 mais 2, 5, com 1, 6. Logo, o resultado da adição entre 35 e 25 é igual a 60, o que também será o resultado final dessa minha expressão da letra B. Bacana? Na letra C, repare aqui agora. Eu tenho 60 menos 15 vezes 3, dividido para 5 mais 2. Aí tu pode pensar assim, professor, peraí, esse dividido aqui é do 3? Cuidado que não. Esse dividido aqui, gente, é em relação a esse parênteses todinho, tá? E como diz aqui na regra, quando houver parênteses, é ele que a gente resolve primeiramente, ok? Então vamos lá. Aqui dentro eu vou escrever o 60 menos. Esse 15 vezes 3 é a operação que a gente vai resolver primeiramente, tá? Então aqui nós temos 15 vezes 3. 15 mais 15 é 30. 30 mais 15 é 45. E as outras operações que não fazem parte dos parênteses, eu só vou repeti-las. Agora, os parênteses não desapareceram ainda, tá? Aqui dentro tem uma subtração. Mas, professor, peraí, o senhor falou que a divisão a gente resolve primeiro. A gente resolve a divisão primeiro quando não houver nenhum desses três símbolos. O que aqui nesse caso ainda existe, tá bom? Então vamos lá. 60 menos 45, o resultado é igual a 15. E aí eu tenho 15 dividido por 5 mais 2. E agora, olha só, os símbolos já acabaram. Agora só me restam as operações, onde aqui eu tenho divisão e adição. Então, pela regra, a gente começa a resolver a divisão. E dividindo 15 por 5, vamos lá. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Ou seja, 15 dividido por 5 é igual a 3. E aí a gente repete esse mais 2
cujo resultado final nós temos que resolver a adição entre 3 mais 2, né, que nos dá como resultado final igual a 5. Com isso a gente finaliza também esse nosso terceiro exemplo. E, finalmente, nós temos aqui como último exemplo essa expressãozinha. Vamos lá. Aqui nos aparece parênteses e colchetes. Como eu lhes falei no início da aula, parênteses e colchete. Mas, professor, não apareceu chaves. Não tem problema, porque ela é a última na ordem. O que eu não poderia ter aqui, de repente, era parênteses e chaves. Eu não posso ter parênteses e chaves sem aparecer os colchetes, tá? Porque aí senão quebra a ordem. Vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai resolver os parênteses. Então, aqui eu vou repetir, ó, 23 menos 22 menos, e aí vamos resolver. Resolvendo aqui, ó, 16 menos 1, tá? Que é a operação que aparece nos parênteses. 16 menos 1 é igual a 15. E aí tenho 15 dividido por 3. Então, olha só, gente. Como aqui nos meus parênteses só tinha uma operação, já que nós já resolvemos, eles desaparecem. Vamos lá para o colchete. Aqui no colchete eu tenho subtração e divisão. Começa com a divisão. Então, vamos lá. 23 menos 22 menos, e aí vamos lá. 15 dividido por 3. Nós acabamos de ver aqui, ó, que 15 dividido por 5 é 3. Logo, se eu dividir 15 por 3, o nosso resultado é igual a 5, tá? E aí vamos lá, resolvendo aqui os colchetes, eu tenho 22 menos 5, 22 menos 5. De 22 tirando 5, nosso resultado é igual a 17. E aí, finalmente, resolvendo 23 menos 17, o nosso resultado é igual a 6. Com isso, a gente finaliza, então, o nosso quarto exemplo e também a gente finaliza aqui os nossos 4 exemplos que tratam das expressões numéricas com números naturais. Então, aqui, gente, nesta nossa aula, nós trabalhamos expressões numéricas onde elas podem ou não envolver as 4 operações básicas da matemática, tá? E para que a gente possa resolver, eu não posso resolver da maneira que eu quero. Eu tenho que seguir essas 3 regrinhas que eu lhes mostrei. Muito obrigado, então, e tchau.